Cruzeiro, não pode, Cruzeiro, não pode. Não pode tomar um gol com 48 minutos. Pô, 3 caras marcando, o Matheus Henrique não marca ninguém. Tá em cima do cara, cola no cara. O cara tirou, limpou, dominou, bateu na trave e entrou, bateu no travessão. 2-2, o jogo que o Cruzeiro poderia ter goleado, o Cruzeiro foi infinitamente superior. O gramado do Serra Dourada horroroso. Mas eu não tenho dúvida que o Cruzeiro vai golear o Goiás, jogando no Mineirão, não tenho a menor dúvida. Que partida fez o Arroio? Que partida fez o Arroio? Agora, as substituições deixaram o Cruzeiro mais para baixo. Eu não gostei. Sinisterra não entrou bem, Bruno Rodrigues, é brincadeira esse cara jogar no Cruzeiro, sabe? Sinceramente, hoje ele poupou o Gerson, fez bem poupar, o Gerson vai jogar contra o Remo, botou o Lucas Silva e o Lucas Romero, né? Primeiro tempo ali, gostei pra caramba. Mas não pode tomar um gol desse, não pode, sabe? Na Lua, em Marte, na China. Gente, porra, é jogo importante, a Copa do Brasil é a estreia. Se estrear vencendo, fora de casa então, melhor ainda. Sabe, o empate está de péssimo tamanho, não. Mas no jogo em que o Cruzeiro foi superior o tempo todo, né, podia ter goleado. Não pode perder ponto assim, não pode perder, sabe, a vitória que estava garantida. Pelo amor de Deus, Frederico Silva, sabe, gente, o Cruzeiro não pode recuar desse jeito. Jonathan Jesus, dos melhores em campos, e fez um golaço. Gostei desse goleiro, do Otávio, seguro, tranquilo. A bola não tinha pega, né, gente? No primeiro gol ele ainda espalmou, o lateral não marcou, o cara meteu para dentro. Nessa aí não tem pega, bateu no trinco e entrou. As mexidas do Arthur fazem o time piorar muito. Maurício Silveira. Maurício, mas aí é o que o Regis falou outro dia. Ele olha para o banco, por que ele demora a mexer? Ele olha para o banco, quando ele põe os jogadores, os caras não correspondem ao nosso Regis aí, chegando com a gente. Seja bem-vindo, Regis, estou dizendo aqui, não pode, na Lua, em Marte, na China, o Cruzeiro tomar um gol desse no final do jogo, um jogo em que o Cruzeiro poderia ter goleado, que o Arroio fez a melhor partida dele no Cruzeiro, que o Otávio mostrou segurança no gol. Não pode tomar um gol desse, Regis. Seja bem-vindo. Boa noite, Jaci. Boa noite a quem está nos acompanhando. Jaci, era natural uma pressão do Goiás ali nos últimos minutos, né? E aquele cara acertou um chute que dificilmente vai acertar outra vez na vida. Mas tinha 3 nele, Regis, tinha 3. O Matheus Henrique ficou olhando. Matheus Henrique ficou olhando. Mas assim, eu digo que isso é do futebol. Isso é do futebol. Não foi um resultado ruim. O empate é bom, vai decidir em casa. Certo? Vai decidir em casa. E hoje, eu acho que o saldo positivo, você já falou aí, o Otávio não comprometeu naquele primeiro gol. Ele espalmou como manda o figurino para o lado. Para o lado, perfeito. Né? Aí deu azar que estava o cara do Goiás lá. O lateral, o Cauã não foi muito bem não, esse lateral direito, viu? Não tenho gostado dele não. É jovem ainda. E hoje o time se comportou muito bem sem o Gerson, naquela formação com 2 volantes mais defensivos, mais cães de guarda ali, com o Lucas Silva e o Lucas Romero. O time se comportou bem. Foi um bom jogo de futebol, gente. Apesar que o Goiás não está numa fase boa, está lá. Não, o Cruzeiro poderia ter goleado. O Arroio deu os 3 chutes ali. Melhor partida do Arroio. Que jogador driblando, né? Cruzando. O Caio Jorge que ainda não entrou no ritmo dele. Não, falta. A gente sente que está com um pouquinho de falta de ritmo. Né? Para quem acompanha o Caio Jorge, sabe que o posicionamento dele ele não reencontrou ainda. Certo? Mas não foi uma partida ruim do time. Não foi. Foi um jogo normal de Copa do Brasil. Acho que nessa Copa do Brasil, quem conseguiu abrir uma vantagem boa fora de casa foi só o Vasco, vencendo o Paysandu ontem. Botafogo ganhou por placar mínimo em casa, de Chapecoense. São Paulo ganhou por placar mínimo. Certo? O Grêmio ganhou de 2-0, mas estava lá no Olímpico. Então, é bom, o resultado foi bom. E o conjunto da obra, certo? É claro que poderia ter saído com a vitória. Mas o resultado não foi ruim. O empate fora de casa nessa Copa do Brasil vale muito. Sim, mas eu acho que é um empate com sabor de derrota, porque o jogo estava controlado, o Cruzeiro poderia ter goleado. O time do Goiás é horroroso. Estou dizendo, futebol nem sempre é assim, mas no Mineirão o Cruzeiro vai botar uns 4 ou 5-0. O time é horroroso do Goiás. Não vai subir nunca esse time aí.
Chegando com a gente, nosso Sérgio Buarez, feliz da vida com a vitória do Grêmio ontem sobre o Confiança, 2-0. Foi o suficiente para garantir o imortal na próxima fase, seu Sérgio? Tudo bem, Jaicy? Beleza? Beleza, tudo bem, Regis? Tudo ótimo, Serginho. Tudo ótimo. Olha, Jaicy, eu vou te contar também, foi um parto para ganhar do Confiança por 2-0, viu? O futebol que o Grêmio tem apresentado, eu continuo dizendo aqui, é um futebol de baixa qualidade. Ontem melhorou um pouco, né? Mas convenhamos, né? O Confiança é um time de Série C. O time de Série C está na 15ª colocação. Fez 2-0 o Grêmio, o Gabriel Meck apareceu bem ali no meio, mas olha, tá difícil, viu, Jaicy? Tá difícil ver o time do Grêmio jogar. E o Cruzeiro hoje, Sérgio, essa bobeira no finalzinho, mas o Cruzeiro foi soberano. Boa noite, Jaicy. Matheus Henrique tá horrível. Ele estava na marcação, tá muito fraco. Isaac Batista. E o nosso colega aqui também colocou, o nosso companheiro colocou uma questão. Toda vez que o Matheus Henrique entra, o Cruzeiro toma um gol, perde o jogo ou empata. Ele está muito mal nessa temporada, Regis. Sinisterno disso é o que veio. Você falou muito bem semana passada, não é, Edson Júnior Ninho? Boa noite. Tirou os atacantes, chamou o Goiás para cima. Castigo, tomar gol no último minuto. Agora, Regis, você colocou muito bem semana passada. Toda vez que o técnico olha para o banco e põe jogadores do Cruzeiro, eles não entram à altura dos que saíram. Há um desnível técnico muito grande. Certo? Hoje o Cruzeiro não se pode dizer que tem um... Eu diria que o 12º titular do Cruzeiro é o Lucas Silva. É o Lucas Silva. Na parte do ataque ali, não tem quem resolva. Verdade. Sai o Caio Jorge, entra o Bruno. Olha, a diferença é muito grande. Gigante. Sai o Arroio, entra o Sinisterra, a diferença é grande. Certo? Então, há esse desnível no elenco, sim. Certo? Agora, temos que levar em consideração também, Gessi, que o Goiás estava animado, levou o jogo para o Serra Dourada, 20 mil pessoas, tinha um certo clima de festa ali. Serra Dourada, que vai ser reformado, vai ficar 2 anos em reforma. Gramado horroroso, Goiás... Gramado horroroso. O que já foi melhor do Brasil, né? É verdade. Já foi o melhor do Brasil. Na década de 80, o Serra Dourada era considerado o melhor gramado do Brasil. Então, tomara que essa reforma revitalize realmente o estádio, que eu ficava muito incomodado ver jogo dos times goianos lá na Serrinha. Certo? Que é um estádio pequenininho, acanhado, que eu acho que não é do tamanho do futebol de Goiás, que tem aí Vila Nova, Atlético Goianiense, Goiás. Certo? São times aí que costumam frequentar a Série A do brasileiro. Então, hoje, o Gerson teve que ser poupado, já estava jogando 6, 7 partidas aí. A entrada do Lucas Silva não comprometeu. E o principal de hoje que eu tiro é o seguinte: dá para apostar no Otávio. Sim, eu também acho. Dá para apostar no Otávio. Eu acho que o Arthur Jorge colocou o Otávio numa situação em que é possível uma recuperação. Se o Cruzeiro perdesse hoje, será possível uma recuperação, mas não perdeu e ele não comprometeu. Aquele segundo gol lá, sinceramente, foi uma sorte tremenda daquele cara acertar aquele chute. Diga, Sérgio. Não, o Caio Jorge, que você estava falando aí, de quem eu sou fã, viu? Eu sou fã do futebol do Caio Jorge. Eu acho que é só uma questão física, viu? Ele recuperando o condicionamento físico, ele vai voar. Esse cara é muito bom jogador. E tem um detalhe que eu observei. Olha o nosso Júnior Matias. Boa noite, Jaci. Deu mole, time ganhando, minha opinião, mexeu errado. Copa do Brasil não pode dar bobeira, porque é um torneio mata-mata. E é aquele ditado, o Santo André, hoje em dia é difícil acontecer isso, mas o Santo André foi campeão, o Juventude foi campeão em cima do Botafogo no Maracanã com 100 mil pessoas, né? Ganhou lá e fez 0-0 no Maracanã, quer dizer, não pode brincar. O Goiás é um time horroroso? Aqui é o nosso Leandro, o Arthur está certo em mexer no time, tem que rodar mesmo, são 3 competições. Sim, tem que rodar, mas ele segurou o Gerson, que eu acho importante, por quê? Porque o Cruzeiro tem o Remo e depois tem o Boca, terça-feira, daqui 6 dias.
Por que ele colocou hoje o Lucas Silva e o Lucas Romero, já entendendo, na minha visão, Regis, eu acho que ele já colocou para dizer, ó, contra o Boca, vão jogar os dois juntos, Gerson, Christian, Matheus Pereira, Arroio e Caio Jorge. Eu acho que é esse o time que vai entrar contra o Boca, que é o jogo principal da semana e da próxima semana. Né? Então, eu acho que ele já fez isso para ver o comportamento do Lucas Silva, do Lucas Romero, tirou o Romero, manteve o Lucas Silva até o final ali, né? Mas, de qualquer forma, eu acho que o Cruzeiro não pode perder esse caminhão de gols e não pode tomar um gol sempre no tempo extra. Tem que ter atenção até o último segundo. Tonico Sauro, o Cruzeiro não tem elenco para segurar resultado. Fica a lição contra o Boca. Tá aí, ó. Eu concordo com ele. Eu acho o seguinte, gente, o jogador não pode jogar. O Cruzeiro jogou sábado, hoje é quarta-feira. Porra, qual é a diferença do Cruzeiro ter jogado hoje com o time todo titular, por exemplo? Qual era o problema? E jogou. O Lucas Silva só tirou o Gerson, manteve o Gerson. Descansou o Gerson, tá ok, tudo certo. Começou com o time titular. Aí você muda, o time cai, cara. Porra, mete 3, 4. Já garante a classificação fora de casa. Pô, não tem ambição. Tem que ter ambição no futebol. Sabe, Regis? Um jogo para meter 3, 4. O Goiás deu 2 chutes a gol, fez 2 gols. Sabe, o Otávio não fez uma defesa gigantesca, exceto no primeiro gol, que ele fez um defesaço pro lado e o lateral não acompanhou. Quer dizer, o Cruzeiro não pode ficar dando esse mole, não, gente. O Cruzeiro, eu concordo quando o Jairci falou, esse time do Goiás aí, com todo respeito, é um time limitadíssimo, um time fraco. Cruzeiro tinha tudo hoje para passar o rodo no Goiás. Vai se classificar no Mineirão? Claro, futebol acontece de tudo. Semanas, Sérgio, também. Só ir lá dia 13 de maio, uma terça-feira, vai se classificar. Agora, contra o Boca, vai ter que diminuir muito a margem de erro para conseguir um grande resultado contra o Boca. Aí o Ricardo Araújo, salve Jairci, estava prevendo isso. Comentei com meu filho aqui, não gosto desse recuo, vai levar? Né? E não deu outra. Tema porque a Copa do Brasil reserva algumas surpresas desagradáveis. Sim, eu estou citando aqui, equipe. Hoje é muito difícil acontecer lá na fase aguda de uma equipe pequena ser campeã, mas elimina. Pô, a Copa do Rei, o Real Madrid foi eliminado por um time de terceira divisão. Copa da Inglaterra, a gente vê isso toda hora. Não pode bobear, sabe? Mauri Neves, Jairci, boa noite. Não dá para entender o time de grandeza do Cruzeiro recuar tanto contra um time limitado como esse do Goiás. Ô, Regis, o torcedor tem razão. Sabe, cara, mata o Júnior Maestro. Ele fala assim, Jairci, enfiou a peixeira, roda e mata o cara. Sabe, mata o time do Goiás, mete 3, 4, acabou. Você já joga no jogo de volta classificado e tranquilo. Até para poupar jogadores para jogos mais importantes. Você tem essa oportunidade. Pega um Goiás morto. É o pior Goiás que eu já vi dos últimos tempos. E você toma um gol no final. Para mim, é um empate com sabor de derrota. Tá dizendo aí tá dizendo Marcelo Luiz. Empate com sabor de derrota. Entendeu, Regis? Jesse, agora uma coisa que é importante o torcedor, às vezes, compreender, que o recuo da equipe não é uma atitude deliberada do treinador. Não, pelo... toda hora, sai. O Arthur Jorge botou... O Arthur Jorge pedia, eu acompanhei aqui. Toda hora. Claro. Toda hora queria o time para frente. O repórter também dizia, o Arthur Jorge está pedindo para o time jogar para frente. E aí recuou, baixou as linhas. Aí é o próprio Goiás, no caso, no jogo de hoje, que foi para cima para o tudo ou nada. O Goiás foi para cima para o tudo ou nada. Não é o Cruzeiro que recuou, foi obrigado a baixar a linha mesmo, porque o Goiás foi com tudo. Então, Regis, aí eu te pergunto, tá 2-1 para você, faltam 10 minutos. Porra, se você tem um Arroio jogando pra caramba, mantenha o cara até o final. Porque se o Goiás vai vir para cima tentar um empate, você vai fazer o terceiro gol. Você vai mandar a bola no Arroio, ele vai botar no centroavante, saco. Futebol é assim. Aí ele tira o melhor cara em campo, melhor partida do Arroio desde que ele chegou ao Cruzeiro. Driblou, deu passe, chutou no gol, fez gol de pé direito. Porra, aí ele tira o melhor cara em campo e põe o Sinisterra, que tá sem ritmo, que até hoje não disse é o que veio no Cruzeiro. Eu não entendo, Regis. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro.
Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.